Fala pessoal, tudo bem? Nive Stefan por aqui. Agora também presidenta de um time de futebol. Eu não consigo nem falar isso direito, parece que até trava da minha boca. Sem nervosismo, vai dar tudo certo, porque hoje eu trouxe pra falar comigo uma pessoa que tem quase a mesma bagagem do que eu da história do futebol nacional, simplesmente mestre Denilson, tudo bem? Tudo bem, você? Nervosa com isso? Não, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, eu não estou Vai tremendo. tirar de letra, pô. É facinho administrar futebol. É facinho, é bem facinho. Inclusive, quando eu falei para as pessoas que eu ia bater um papo com você, as pessoas me encheram a minha caixinha de perguntas, me mandaram DM, falando que eu precisava muito te perguntar o seguinte: você me ensina a bater um pênalti? Eu não era um especialista muito em pênaltis, mas eu consigo te ensinar a bater pênalti. Olha, Denise, não é difícil. A primeira dica é chutar no meio do gol. É uma boa dica. É uma boa dica, ainda mais se você estiver insegura. Se você estiver insegura, bico no meio do gol. Perfeitamente. Normalmente o goleiro pula para um dos lados. Então você chuta no meio do gol se você estiver nervosa. Agora, se você estiver muito confiante, muito segura, quando você for bater o pênalti, respirar, a La Hortência e tudo mais, aí você escolhe um canto. Só não pode mudar a hora que você for bater. Não pode fingir que vai para um lado e vai para o outro. Entendeu? Porque aí a chance de você errar é muito grande. Então se você for... Eu, por exemplo, eu sou canhoto. Então todas as vezes que eu ia bater pênalti, o meu canto seguro era aqui, ó. No meu lado esquerdo e o lado direito do goleiro. Então eu batia sempre firme aqui, ó. Se eu tentasse mudar na última hora, normalmente eu errava. Mas isso é quando você tá com confiança. Eu não tô com confiança, Denilson. O que eu faço? Pancada no meio. Então vai ser sempre pancada no meio. Acho que ajudei. Gente, vocês anotaram isso aí? Muito bom, bom Chute demais. A produção já tá aqui anotando, pegando todas as dicas. Depois eu vou reassistir esse papo, que é pra não ter... Mas depois do terceiro ou quarto, você ganha confiança. Aí você vai começar a escolher. Vou bater do lado direito, vou bater do lado esquerdo. Aí você começa. Entendi. Confiança. É simples. Gênio. Agora falando sério, eu tô aqui simplesmente com uma lenda do futebol. Ele que fez história em vários times. Já foi o jogador mais caro da história, campeão mundial. Dispensa qualquer tipo de apresentações. Eu acho que eu posso definir Denilson Show como carisma, bom humor e talento. Primeiramente, muito obrigado por bater um papo aqui com a gente. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Inclusive, assim, agora eu tenho essa missão árdua, que é ser a presidente de um time. Então, enquanto a gente conversa, eu vou colher dicas, eu vou fazer perguntas pertinentes para você ao meu aprendizado. Por exemplo, quando você vai fazer substituição de jogador, é igual no Pokémon? Por exemplo, eu posso botar o jogador pra descansar e depois botar ele em campo de novo ou não? Não. No Pokémon é assim? É. Você descansa o Pokémon e ele volta. Você pode. Tá, no futebol não. No futebol, se você toma a decisão de você tirar um jogador, esse jogador não pode voltar mais. Você tem 5 substituições num jogo de futebol. Então, se você troca um jogador, esse jogador que sai, ele não pode ficar lá no banco descansando para poder voltar. Saiu. Então, por isso que a decisão ela tem que ser bem pensada na hora. Porque você pode colocar um jogador numa posição equivocada, esse jogador que tá entrando não pode render. Às vezes o cara que você tirou tava jogando bem e você, de repente, ali vacilou e tirou o cara que tava melhor em campo. Então, você tem que ter uma frieza ali e analisar. Tudo isso com, sei lá, 70, 80, 50, 40 mil pessoas te vaiando ou te aplaudindo ou te incentivando. Tranquilo. É tá suave. bem tranquilo. Administrar futebol é bem tranquilo, assim. Não tem muita pressão. Não, mas eu acho que eu sou boa em jogo, assim, de tactics, né? De pensar os atributos do jogador. Mas você é a presidente. Eu sou a presidente, claro, eu vou ter... Você vai ter o privilégio... eu vou ter um técnico, né? Mas assim, de escolher o técnico. Com certeza. Tá, você já tem um perfil do técnico pra escolher? Isso aí é importante saber. Sim, tipo, eu tenho. Eu quero que o meu time... Porque a gente tá falando de um fut-7, que é diferente. Tem uma dinâmica diferente de 11 contra 11. Então é um jogo mais dinâmico. O fut-7 é um jogo mais dinâmico, você toca mais na bola. Então você precisa escolher um técnico que seja um técnico também estratégia. Perfeitamente. Que entenda de estratégia. Não, a gente vai ter, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente tem uma equipe maravilhosa por trás aqui. Tá tudo certo, não tem... Vai ser tranquilo. Não tem nada que me preocupe nesse momento. Porque assim, ó, jogo competitivo, por exemplo, os jogos que eu apresento atualmente, eles têm atualizações mensais, às vezes até semanais, pra dar uma variação no jogo, mudar um pouco a competitividade. Esse tipo de variação não existe no futebol. O futebol tá lá há muitos anos. Mas alguma coisa muda, não é, Denilson? O que mudou de 2002 até hoje, por exemplo,
Por que hoje em dia é tão difícil a gente ganhar uma Copa do Mundo? Porque antigamente vocês faziam parecer muito fácil. É porque teve uma sequência aí, né? E aí o torcedor acabou achando que era fácil chegar em finais de mundiais, né? A gente ficou, sei lá, 94, foi pra final e ganhou. Aí 98 a gente foi pra final e perdeu. E aí 2002 a gente foi pra final e ganhou. Então são 3 finais consecutivas. Aí aos olhos do torcedor, puta, mole. Chegar na final da Copa do Mundo é mole. E aí a gente tá esse tempo todo, né? Porque já vamos para 24 anos para disputar mais uma Copa do Mundo e vamos ver se a gente vai chegar na final. Então acho que o torcedor acostumou mal. E uma geração também que era uma geração, modéstia à parte, muito competitiva, né? Eu vou dar um exemplo, assim. Eu tinha, sei lá, 2, 3 jogadores que jogavam na minha posição que era, sei lá, tão bom quanto. Então eu tinha que me esforçar muito para eu permanecer jogando pela seleção brasileira. Um lateral direito a mesma coisa, um goleiro a mesma coisa. E hoje a gente parece que está carente dessa disputa por posição. Então você escolhe um jogador hoje, sei lá, Paquetá, vamos citar o Paquetá, que é um jogador que está sendo convocado constantemente ali para o meio do campo. Aí você fala, putz, se eu não convocar o Paquetá, vou convocar quem? Então não tem tipo um jogador que faça ali sombra pro Paquetá. Então, antigamente tinha alguns jogadores, pelo menos 3 jogadores por posição que você poderia convocar. Eu acho que por isso que a seleção teve tanto sucesso nessa década. Era uma coisa que você já queria desde criança, ser jogador? Não, eu queria ser pagodeiro. Você queria ser pagodeiro? Porque eu sou de uma geração do Catinguelê. Ah, sensacional. A época de salgadinho e óculos na cabeça e tal. E eu achava que aquilo era o auge do sucesso, assim. Então eu queria ser pagodeiro, eu sou de periferia, então periferia você ouve muito pagode, ouve muito rap e tudo mais, e também joga futebol. Sim. Então eu comecei a jogar futebol muito cedo, mas eu queria ser pagodeiro porque eu vi o Salgadinho e o Catinguelê fazendo sucesso, os neguinhos fazendo sucesso, eu falei, mano, eu quero ser isso daí. Só que aí o futebol foi acontecendo e com 12 anos eu fui pro São Paulo. E você canta? Não, eu tocava tantã só. Eu toco pandeiro. Eu não acredito. Eu não consegui aprender a tocar pandeiro ainda. Fica pra próxima aqui. A gente vai fazer um pagodinho na próxima. Vamos. Já fiquei sabendo aí que vai ter alguns pagodes. Mas você sabe que eu perguntei isso pra você? Porque Sim. eu fico pensando assim, você estava dizendo que hoje em dia tem menos competitividade, talvez porque tem menos jogadores que ameaçam posições de outros jogadores. Será que é porque hoje em dia, diferente provavelmente de alguns anos atrás, as gerações anteriores, que todo mundo queria ser jogador de futebol, Sim. Hoje em dia a galera talvez quer ser youtuber? Será que o YouTube acabou com o futebol brasileiro? Acabar com o futebol brasileiro não, mas eu acho que aumentou esse leque de opções aí pra juventude. Você falou que trabalha há muitos anos com gamers. Uhum. Hoje tem muita criança que se dedica a isso, né? E os pais entenderam que você ser um profissional de gamer, você tem uma profissão, você tem uma fonte de renda aí. Antigamente jogar videogame era perda de tempo. Sim. Meu filho tá perdendo tempo jogando videogame. Hoje, se você parar pra pensar, os pais até incentivam o filho a jogar videogame porque se tornou uma profissão. E bem remunerada. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Não, muito bem remunerada. Acho que o mesmo conhecimento que você tem do futebol é o conhecimento que eu tenho com o gamer, né? Mas se eu estiver falando alguma bobagem, você me ajuda também nesse sentido. O superior ao meu. Então, assim, eu acho que tem uma remuneração bem, né? Vantajosa aí pra criança. Óbvio que não pode ser nessa idade ser o principal motivo para a criança estar jogando videogame. Você precisa estudar, tem uma discussão muito longa nesse sentido. Mas eu acho que os pais hoje enxergam o filho ter um tempo de gamer ali mais tranquilo. Antigamente, vou falar da minha época, na minha época, primeiro que eu não tinha videogame. Eu ia pra casa do meu primo jogar. Mas se eu ficava ali jogando, sei lá, 1h30, cara, era terrível. Vai estragar a televisão! Era terrível, você tá perdendo tempo aí e tudo mais. Hoje eu acho que mudou um pouquinho essa visão. E também tem a questão dos MCs. Antigamente, eu acabei de falar aqui, por exemplo, de rapper, né? Os caras eram cantores de rapper. Hoje tem muitos MCs que exalam aí, aparentemente, serem bem sucedidos no que eles estão fazendo. Eu imagino que dentro do futebol, dentro do gamer, tem as porcentagens. Eu não sei em qual porcentagem tá os MCs que têm sucesso, né? O futebol, eu sei que 82%, isso é uma pesquisa recente, que 82% dos jogadores que têm contrato profissional assinado ganham até 2 salários mínimos. Né? Então é muito alto essa porcentagem para o jogador de futebol. Então você tem uma minoria que tem sucesso, que é bem sucedido e tal, que são essa minoria que as pessoas prestam atenção, né?
Por isso que às vezes o adolescente quer ser jogador de futebol, ou quer ser MC, ou quer ser gamer, porque focam nessa minoria que tá fazendo sucesso e eles querem seguir esse caminho. E foi assim pra você, quando você começou a jogar, você percebeu, sou bom, de repente o São Paulo tá me chamando aqui. Poxa, Nive, foi bem natural o meu caso, assim. O São Paulo me viu jogando num torneio em Caraguatatuba, jogava pelo São Bernardo, né, que era um time que eles montaram justamente para jogar esse torneio lá em Caraguatatuba, tinha os 4 grandes de São Paulo, e o Caraguá como sede. E aí eu fui jogar pelo São Bernardo, Caraguá como sede, os 4 grandes, e o São Bernardo como convidado. E aí eu joguei com os 4 grandes, né? O Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E no jogo contra o São Paulo eu joguei bem esse jogo. E aí eu tinha, sei lá, 12 anos, 11, 12 anos de idade. E aí quando acaba o torneio, o treinador do São Paulo falou que queria que eu fosse pro São Paulo. Aí a minha resposta foi, tem que falar com os meus pais, né? Se meus pais autorizarem, eu vou pro São Paulo. E aí foi o que aconteceu. Terminamos, voltamos pra São Paulo, minha rotina de treinamentos. Eu lembro que eu treinava dia de terça e quinta em São Bernardo, o resto da semana eu treinava, estudava normal, e aí na primeira semana os caras não apareceram no São Bernardo, na segunda semana eles apareceram lá, eu lembro com uma perua branca com o símbolo de São Paulo na porta, e aí o treinador do meu time falou, tem um representante do São Paulo aí, falou que conversou com você lá em Caraguatatuba e tal, eu já tinha até esquecido. Aí eu falei, poxa, eu tenho que comentar com meu pai. Aí eles foram até Diadema, cidade que eu nasci, conversaram com o meu pai, e aí na semana seguinte eu fui pro São Paulo. E aí começou a minha trajetória lá no São Paulo. Nossa, você já tinha até esquecido? Eu tinha esquecido, porque eu era um garoto, então eu queria Mas só... Mas não foi uma coisa assim, tipo, São Paulo, ou não? Não, então, assim, foi no momento, né, tipo, acaba o torneio, o cara vem falar comigo, eu falo, pô, São Paulo, bacana. Só que como passou a primeira semana e a minha vida voltou ao normal, eu, tipo... Esqueci. Eu continuei jogando bola, continuei estudando, continuei fazendo a minha vida lá nos finais de semana lá em Diadema. Só que aí quando veio a segunda oportunidade, quando ele foi lá no São Bernardo realmente falar comigo, e aí ele foi em casa falar com os meus pais, aí eu falei, poxa, acho que é real o que tá acontecendo. Tanto é que os meus pais na época, e hoje eu sou pai, né? Eu tenho uma menina de 14 e um menino de 9. Eu não consegui imaginar liberando os meus filhos pra irem, sei lá, morar numa concentração com 20 moleques num quarto. Não consigo imaginar falando, não, filho, beleza, pode ir. Com 14 anos que tem minha filha. Não consigo imaginar. Então, às vezes, eu me coloco no lugar do meu pai de falar assim, pô, beleza, pode ir. Pô, moleque de 12 anos, pô. Hoje é a partir dos 14 anos que você pode morar em concentração, mas com 12 anos de idade, você fala, como é que eu vou liberar meu filho para morar num quarto debaixo de uma arquibancada num estádio de futebol com, sei lá, com mais 20, 30, 40 moleques na mesma idade com o mesmo objetivo. E como foi a reação do seu pai nessa época? Eu preciso perguntar isso pra ele. Como é que foi a reação dele? Porque o meu pai foi um cara que mais me incentivou. Eu tenho 2 irmãos, né? Tenho uma irmã e tenho um irmão. Meu irmão até tentou jogar futebol, mas ele parou pra ajudar os meus pais no trabalho. E o meu pai falou pra mim, ó, eu vou tentar proporcionar pra você a oportunidade até a hora que der. Se eu perceber que não tá dando mais, você vai ter que fazer igual ao seu irmão e trabalhar. Então, quando eu completei, aí eu passei 12, 13, 14 e 15, aí 15 para 16, eu comecei a me aventurar a treinar num profissional, já muito novo, precoce. E aí, com 16 anos, eu fui, enfim, fazer um treino contra o profissional, aleatório, porque o profissional convidou o juvenil para ir treinar lá no CT da Barra Funda, e aí nesse treinamento aí eu me destaquei. Também tudo natural. Mas como é que foi? Você lembra? Eu falei, cara, eu não lembro. Eu lembro que eu treinei bem. E aí o treinador, que era o Tele Santana, que Deus o tenha, perguntou da onde que eu era, a idade que eu tinha e tudo mais. Falou, pô, gostei de você, vem treinar aqui na semana que vem também. E aí nesse segundo treinamento, que foi só eu e mais 2 jogadores daquela categoria que eu jogava, aí a partir desse momento que eu comecei a falar, puta, acho que faz sentido Caiu isso aqui. Aí? Eu acho que faz sentido isso aqui. Porque até então eu tirava onda, me divertia jogando bola, não tinha essa responsabilidade e tal. Só que aí quando eu comecei a treinar com um profissional do São Paulo, que na época era o grande São Paulo, né? Tinha ganhado tudo ali naquela época, eu fiquei pensando, falei, puta, é uma oportunidade aqui de proporcionar uma situação um pouquinho melhor para minha família. Eu não pensava, sei lá, vou chegar na seleção, vou fazer isso. Eu só queria aliviar as contas de casa com os meus pais, era só o meu pensamento. E eu achava que aquela oportunidade era para isso, falar, puta, eu vou conseguir, né, fazer com que o meu pai não precise mais
pô, me alimentar. Vai ter só o meu irmão e minha irmã pra ele alimentar lá, porque eu já tô morando na concentração, eu já tenho, enfim, um dinheirinho pra comprar uma camisa, uma bermuda e tal. Eu usava muito a roupa do São Paulo, pra falar a verdade. Mas o meu objetivo naquele momento era só isso. É só aliviar as contas de casa pros meus pais. E quando que mudou um pouco essa realidade? Que caiu a ficha, falou, cara, eu posso ser um dos maiores jogadores do mundo. Quando caiu a ficha foi quando, acho que uns 15, 20 dias de treinamento com um profissional, o Tele Santana pediu para me inscrever no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro não, acho que na Copa Conmebol, que hoje é a Sul-Americana. Só que já tinha fechado as inscrições, então não poderia inscrever mais. E aí tinha um outro campeonato que eu não lembro qual era agora, que eu lembro que o São Paulo criou um segundo time, porque o time profissional já jogava Libertadores, já jogava Brasileiro, já jogava muita coisa. Eles tiveram que criar um outro time, que eles colocaram a nomenclatura de Expressinho do São Paulo, que foi um Expressinho, enfim, citar alguns nomes aí, o Caio Ribeiro, Rogério Ceni, Jameli, acho que são nomes que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir, assim. E aí eu era o mais novo desse time. E aí, como eu não pude ser inscrito no outro campeonato, o Tele Santana, então escreve ele nesse campeonato com esse time Expressinho. E aí começou a virar realidade, porque eu comecei a jogar nesse Expressinho como já titular, com 16 anos. Então aí eu comecei a ganhar eu não ganhava salário ainda, mas a gente tinha prêmios por jogo. Então, isso você que vai ser presidente agora, é um modo de você incentivar o teu time. Claro. Ganhou, a gente te dá, sei lá, se tá uns R$500 por jogo. Então a gente tinha uma premiação por jogo. E essa premiação por jogo, que variava ali entre R$1.500, R$2.000, R$3.000, dependendo do clássico ou do jogo, esse dinheiro eu fui dando pro meu pai. E aí, com esse dinheiro, meu pai foi terminando a casinha que a gente morava em Diadema. Então, a partir desse momento que começou a tornar realidade todo aquele desejo que eu tinha de aliviar as contas lá em casa. E como que era quando você, assim, começou a, por exemplo, trocar de time? Trocar de time era sempre uma coisa nova? Era sempre recomeçar? Como que era? Sempre recomeçar. Sempre recomeçar porque era algo novo, né? Assim, a minha história é uma história engraçada, emocionante, de superação. Acho que toda a história especificamente do esportista, no modo geral, tem a superação. Porque você tem que se superar mentalmente todos os dias. Óbvio que eu tive uma fase da minha vida que eu não entendia essa superação mental, porque era uma diversão pra mim. Então, pra mim, jogar futebol era algo maravilhoso, incrível. Então, esse período meu, por exemplo, de São Paulo foi maravilhoso. Assim, eu só ganhei, eu só me diverti. Então, quando eu faço a minha primeira mudança de time, que foi pra Espanha, eu fui pra Espanha com 19. Então, eu fui no auge do meu momento no Brasil. E aí vem, como você fez na abertura, do jogador mais caro, que eu fui transferido pro Betis da Espanha por $32 milhões, e que na época foi a transação mais cara do mundo, para um garoto de 19 anos que até então se divertia, tinha jogado a Copa do Mundo de 98, mesmo com a pouca idade, só que aos olhos da imprensa e aos olhos do torcedor, quando você passa a se tornar um jogador mais caro do mundo, você tem que resolver o jogo dentro do campo. É completamente assim, em 24 horas minha vida se transformou, de um moleque que se divertia jogando bola para ter que decidir jogos. E essa mudança de mental, que aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha que ser forte mentalmente, porque a imprensa estava me descascando lá na Europa, os jogadores do meu próprio clube também me criticavam, porque eles falavam assim, poxa, como é que o jogador mais caro do mundo não consegue driblar 2, 3 jogadores? Que era algo que eu fazia no Brasil, tipo, pé nas costas, assim. Mas aí era pressão, eu brincava. Justamente, né? E aí eu comecei a colocar essa pressão de me cobrar o porquê que eu não estava conseguindo fazer isso. E isso exige ali um período de adaptação mental que foi difícil para mim. Volto a falar aqui, eu tinha 19 anos de idade. Eu era um moleque que tava ali tirando uma onda, jogando bola e de repente me tornei o jogador mais caro do mundo. Nossa, e agora? Como é que eu vou administrar tudo isso? Então eu demorei, eu conto nas minhas entrevistas que eu demorei 2 temporadas, 2 anos, vivendo esse período de cobrança, de como é que eu faço para sair dessa bola de neve. Porque eu não tava... Isso foi ali nos anos 2000. Porque eu fui agosto de 98, né? Eu disputei a Copa de 98, então agosto
de 98 eu fui pra Espanha. Então, 98, 99 a primeira temporada, 99 e 2000. Então, essas 2 primeiras temporadas lá na Europa foram terríveis pra mim, assim. Terríveis. Porque eu passei de jogar uma final de Copa do Mundo, de ser protagonista, né, naquele momento, de ter vivido só coisas boas no futebol brasileiro. E aí vou pra Espanha e fico 2 temporadas na Espanha sem fazer nada, sem jogar bem, sem sendo criticado, não voltando para a seleção brasileira merecidamente, porque eu não estava jogando nada, então não merecia voltar para a seleção. E aí foi um período de aprendizado, de amadurecimento muito grande. Então, nesse período de 98 até 2000, foi o período que eu mais amadureci. Porque de 2000 para frente, óbvio que eu tive várias derrotas, né? Eu falo para as pessoas que eu mais perdi do que eu ganhei. Bom, é o normal, né? Eu mais perdi na minha vida no modo geral do que eu ganhei. Só que o que eu ganhei foram coisas grandes, né? Por exemplo, a gente falou aqui, ganhar uma Copa do Mundo que até então parecia simples pela sequência de finais que a gente tinha disputado naquela época, parecia algo muito fácil de conquistar. E até hoje eu me pego às vezes pensando, vendo vídeo nas redes sociais, que hoje é uma bomba, né? A tal das redes sociais, pro bem e pro mal. Às vezes eu me pego pensando, falando, caramba, mano. Tipo, campeão do mundo é uma pica, entendeu? É tenso ganhar isso daqui. Então eu valorizo muito hoje, eu valorizo muito mais hoje essa conquista que a gente teve, né? Que o coletivo teve, do que naquele momento que eu ganhei. As pessoas me perguntam às vezes assim, como é que é ser campeão do mundo? Puta, não sei, mano. É punk. Porque passa a ser... outra vida também, porque passa a ser um sobrenome. Caraca. Passa a ser um sobrenome. Porque hoje as pessoas... Sei lá, eu vou viajar pra Europa, por exemplo, aí as pessoas me reconhecem, as pessoas se dirigem a mim como o Denilson, campeão do mundo. Não tem só o Denilson. Não tem só o Denilson Show aqui no Brasil que as pessoas me chamam, né? É sempre o Denilson campeão do mundo. Então vira um sobrenome pra você. E aí no começo você fala assim, beleza, porque tem uma história engraçada que as pessoas às vezes acho que não vão conseguir entender. Quando eu falo, eu não dava a importância que eu dou hoje para a Copa do Mundo. Porque quando eu ganho a Copa do Mundo em 2002, termina a Copa do Mundo, comemoramos pra caramba, festa pra caramba, só que aquilo ali durou um tempinho ali de 10 dias, 15 dias. Porque depois eu volto pra Espanha e pau, fia. Tinha que continuar trabalhando, tinha que continuar performando. Então foi mais um título que eu ganhei. Eu não dava a importância que eu dou hoje de ser campeão do mundo, porque eu tinha que já, no final de semana, entrar em campo, jogar bem, e se joga mal, campeão do mundo, como é que foi campeão do mundo? E a crítica voltou tudo de novo. Então, assim, por que eu dou importância? Porque hoje eu parei de jogar e hoje eu percebo que o que eu conquistei nesses, 16 anos como profissional foi foda. Foi difícil conquistar pra caramba, então por isso que eu valorizo muito. E eu acho que naquele momento você tava com tantas cobranças que eu acho que dificilmente você tava curtindo essas conquistas, entendendo essas conquistas, absorvendo elas, né? Porque você entra no automático. Você entra no automático. Quando você começa, você trabalha com gamer. Quando você começa a trabalhar falando de gamer e é a tua rotina, posso estar falando uma bobagem aqui. Se você às vezes não se retirar um pouquinho e pensar no que você está fazendo para tentar se renovar e se reinventar, você entra no automático. E aparentemente aos olhos das pessoas é fácil ou difícil, não sei, mas só você vai saber o trabalho que você está fazendo, se é difícil ou se é fácil. Como você entrou no automático, eu vou te dar um exemplo. Hoje eu trabalho com comunicação. Já são quase 15 anos trabalhando com comunicação. Às vezes eu tenho que dar uma retirada e falar, peraí, como é que eu faço para me comunicar melhor com as pessoas? Porque às vezes eu fico nessa espontaneidade me comunicando e às vezes eu não passo a informação que eu quero passar. Uhum. Aí eu falo, putz, mano, acho que eu fui mal hoje no programa. Porque eu poderia ter passado essa informação dessa forma. Só que tá no automático, falando de resultado, perdeu, ganhou, foi legal, foi divertido, o time jogou bem, o time jogou mal. Tá, mas eu acho que faltou conteúdo aí na minha informação. Então, às vezes, eu dou um passo atrás e falo, peraí, próximo jogo eu vou prestar atenção nisso. Porque na segunda-feira eu vou falar dessa forma. Então, acho que as pessoas precisam fazer esse exercício dentro do que ela já faz há muitos anos, assim, no teu mundo, no meu mundo. Então, eu tenho nesses últimos 7, 8 anos, trabalhado isso na minha cabeça. Hoje, com essa sua maturidade, esse seu entendimento da vida, se você pudesse dar uma dica para aquele Denilson entre 98 e 2000, que começou a ficar desesperado dentro ali do Betis, com tanta cobrança, o que você falaria para ele? Eu falaria pra ele o seguinte, falaria assim, mano, seguinte, morcego, que as pessoas me chamam de morcego, apelido.
o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser louco. Então, assim, tira um pé um pouco. Tá muito acelerado. Presta atenção nos detalhes que tá acontecendo na tua vida. Não só na tua vida pessoal, mas também na tua vida profissional. Porque eu volto a falar sendo repetitivo e redundante. Eu entrei num automático nesse período da minha vida que eu não prestava atenção nos detalhes. E são vários detalhes que vão aparecendo, vão surgindo na tua vida, que se você ficar ligado, você não comete os erros. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito brincalhão. Então, às vezes, eu perdi um jogo, eu brincava. Eu não sentia aquele jogo. Eu não sentia aquela derrota. E aí, aos olhos de um companheiro meu, da imprensa, da torcida, era o cara zoeiro, era o brincalhão. Ela não tá nem aí, ó, perdeu o jogo e não tá nem aí. Eu imagino hoje, com as redes sociais, eu acho que eu cometeria os mesmos erros que muitos jogadores hoje cometem. Que é de perder um jogo e postar uma foto de repente em algum lugar. Não é hora de você postar a foto. Você perdeu o jogo, mano. Você mexeu com um sentimento de milhões de pessoas. Então você tem que respeitar o sentimento de milhões de pessoas. Como é que você vai respeitar? Não posta nada. Você pode ir lá no restaurante jantar, mas não posta que você tá jantando. Não posta que você tá numa balada depois de um jogo que você perdeu. Então tinha vários momentos da minha história como jogador que às vezes eu perdi o jogo e eu achava que eu indo pra uma balada ia ser legal. Se sentir melhor. Eu ia esquecer a merda que eu fiz no jogo. Sim. O jogo ruim que eu fiz. Então são esses detalhes que hoje, com 47 anos, eu falaria para aquele moleque lá de 20, 22 anos. Se liga nos detalhes, que não é tão simples assim. Cara, que loucura. Porque eu fico pensando, às vezes também... acho que merece esse descanso de tentar entender que tá tudo bem, perdi, no próximo jogar melhor e hoje eu vou tentar abstrair. Mas é principalmente não postar. O problema não é você ir fazer as coisas. O que você acha? É meio contraditório, porque é o que eu penso, assim. A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, e eu já vi diversas pessoas públicas de vários segmentos falando, eu não sou exemplo. Aí daí, né? Aí eu vou sair sim. Aí daí, eu vou beber sim. E daí eu vou... Mas tem alguém que vai fazer a mesma coisa que você. Você se tornou uma referência para alguém. Sim. Que é outra coisa que eu falaria para aquele garoto de 20 anos. Mano, você é referência para alguma molecadinha aí de 14, de 15, de 13, que quer ser o Denilson Show, filho. Que quer driblar igual a você, que quer se vestir igual a você, que quer ter o mesmo comportamento que você. Então hoje, por exemplo, eu tenho muito cuidado, eu tenho um motivo muito claro por causa dos meus filhos. Essa para mim foi a virada de chave de postura e mudança de comportamento. Sou a mesma pessoa, mas hoje eu tenho muito mais cuidado no que eu falo, nas coisas que eu... enfim, nos lugares que eu vou, é uma outra situação, porque eu não quero contar histórias que eu contava, por exemplo, há 5, 6, 7 anos, em um podcast, que hoje já não cabe mais. Hoje não cabe mais eu contar história de balada, contar história de mulher, contar história disso, de aquilo, porque eu tenho uma filha que tem discernimento. Então, claro. Como é que eu quero que a minha filha me enxergue? Porque eu sou referência dentro da minha casa, pro meu filho e pra minha filha. E sou referência para muitas pessoas fora da minha casa. Foi fácil entender isso? Não, porque eu fiz merda pra caramba. Curti pra caramba, minha vida pra caramba. Só que hoje eu tenho responsabilidades com milhares de pessoas que me seguem nas redes sociais e que me assistem todos os dias. Então isso chama-se amadurecimento, imagino. Não, mas legal, bom saber inclusive que você curtiu essa fase, porque eu fico pensando a pressão que é ser um jogador nesse momento de alta performance, um dos melhores do mundo, e eu imagino como deve ser difícil conseguir curtir, conseguir relaxar. Então, que bom que você viveu essas fases e essas etapas da sua vida e hoje você vive uma fase diferente, uma etapa diferente, num amadurecimento diferente. Inclusive, deixa eu te perguntar a respeito da sua lesão. Como que foi que você se lesionou? Minha lesão foi uma lesão, não desejo pra ninguém. É uma lesão sinistra, minha lesão, porque é uma lesão de cartilagem, né? Esses dias eu tava entrevistando lá no meu podcast lá o Joaquim Grava, que é um dos especialistas aí, ortopedista, e ele falou que o grande desafio da medicina é achar uma solução para a regeneração da cartilagem. Que não existe isso daí. Então, assim, eu machuquei a primeira vez 2003, e aí eu fiz uma lesão operei o menisco, e aí com 6, 7 meses depois eu fiz a minha primeira raspagem de cartilagem. Nessa primeira raspagem de cartilagem que eu fiz, lá na Espanha,
o médico virou pra mim e falou, ó, você tem um problema no joelho, um problema delicado, que é um problema de cartilagem, né? A gente fez uma raspagem assim, uma correção e tal. Só que é um problema delicado, né? Pode ser que daqui a alguns meses você volte a sentir dores no teu joelho. Só que aí cai nessa questão dessa irresponsabilidade, ou de conhecimento, melhor dizendo. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Continuei trabalhando, jogando, e enfim, vida que segue. Alguns meses depois, eu comecei a sentir a mesma dor no meu joelho. E aí que foi o erro, porque eu comecei a sentir a dor e comecei a infiltrar para poder ajudar o time, para poder continuar jogando e ajudar o time, porque afinal de contas eu era o Denilson, jogador de Copa do Mundo, jogador mais caro, então eu não posso deixar meus companheiros na mão. Então eu passei a olhar pro grupo e deixei de olhar para minha saúde. Que aí foi um grande erro meu, porque essa lesão ela se agravou. De tanto tempo que eu fiquei tomando infiltração para tirar a dor, e ela foi se agravando. Então houve um momento que eu não consegui mais. E foi num jogo contra o Málaga, fora de casa, que o treinador me levou pro jogo. E aí eu falei pro treinador, ó, me deixa no banco, porque eu não sei se eu consigo jogar o jogo todo, porque eu tô com uma dor bem forte no meu joelho. Se caso precisar, aí o senhor me coloca no jogo. Contra o Málaga, lá em Málaga. E foi o que aconteceu. O time começa a perder, começa o segundo tempo, a torcida começa a pedir meu nome, o treinador entra, Denilson. E aí eu entro no jogo, eu não conseguia andar. Nossa. Consegui andar. Eu fiquei com muita vergonha na época. E aí termina o jogo. Não tinha feito nada no jogo. E aí falei com o doutor. Falei, doutor, deu pra mim, cara. A gente precisa arrumar uma solução pro meu joelho. Aí ele, beleza. Aí a gente foi fazer a ressonância. A situação da cartilagem estava pior. E aí nessa segunda cirurgia que eu fiz, o médico virou pra mim e falou assim, ó, você tem no máximo mais 5 anos pra você jogar. Isso era em 2003, finalzinho de 2003. Você tem no máximo mais 5... Era muito jovem. Mais 5 anos pra você jogar futebol em alto nível. Aí eu falei, beleza. Mais uma vez, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Uhum. Ele falou, eu falei, mas por quê, doutor? Ele falou, porque essa lesão é assim. Ele me explicou a lesão. Você vai perder velocidade, você vai perder agilidade. Você é um jogador que joga agachado, porque era um jogador que eu driblava muito. Então, como eles falam agachado, que eu flexionava as pernas e ficava... Eu mudava muito de direção. Então, para quem joga desse jeito, é muita rotação no teu joelho. Então, a desgaste da cartilagem vai ser maior. Você vai ter que mudar o teu estilo de jogo. Aí eu falei, beleza, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Falei, o que eu tenho de melhor é a velocidade, é a mudança de direção, são meus dribles e tudo mais. Se eu perder isso, um jogador normal, pô. E aí começa a jogar, fiquei 8 meses, dessa vez eu fiquei 8 meses, então praticamente eu perdi uma temporada. E aí eu voltei a jogar futebol, normal, e aí eu comecei a perceber que eu tava realmente perdendo o que eu tinha de melhor, que era a minha velocidade, que era a minha mudança de direção. E eu percebi muito, tem um detalhezinho de jogo que chega a ser engraçado. Eu tinha uma jogada que era a minha jogada de confiança, que eu ia pra cima do adversário, eu passava um pé por cima da bola e dava o tapa com a perna esquerda. Eu normalmente abria um espaçozinho ali, sei lá, de 1 metro do meu adversário. Caraca. Porque eu era muito rápido, então eu driblava muito rápido, então eu saía e abria 1 metro do meu adversário. Meio metro, 1 metro do meu adversário. E eu comecei a fazer a mesma jogada e eu comecei a perceber que o meu adversário estava do meu lado. Aí eu falei, mano, tô perdendo a minha agilidade. E isso me fez mal mentalmente. Porque me trouxe o quê? A insegurança. Fiquei com medo de tentar drible. Aí eu tive que fazer o quê? Me reinventar de novo. De falar, peraí, eu não consigo mais driblar em velocidade. Eu vou ter que parar, tentar enganar o cara e tocar a bola e tentar receber a bola lá na frente. Em outros momentos, eu passava por você, passava por ele e vida que segue. Só que eu tive que mudar um pouco do meu estilo. Aí eu comecei a lembrar do que o médico tinha me falado. E aí a gota d'água dessa minha lesão foi eu jogando em Goiânia, que aí eu machuco o joelho, a minha perna é o joelho direito. Aí minha perna direita ela trava, ela nem estica, ela nem dobra. E aí eu chego em casa, eu já namorava a Luciele, eu chego em casa, no hotel, aliás, e falo pra Luciele, que hoje é minha esposa. Falei, acabou a minha carreira. Isso em 2009. Acabou a minha carreira. Ela imagina, eu falei, olha minha perna como é que tá, pô. Eu nem estico a minha perna e nem dobro a minha perna. E já tinha operado 2 vezes, né? Fora as outras raspagens de cartilagem que eu fiz, mas era coisa de... Porque ele inflamava, e aí eu ia fazer uma artroscopia, tirava líquido e tal, não sei o que, ficava 2, 3 dias e voltava... Dessa aí eu fiz umas 3, 4 dessa limpezazinha assim. Mas aí eu ficava 2, 3 dias e já voltava a treinar e tal.
E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, acabou minha carreira. Ela falou, imagina. Eu falei, acabou. A última coisa que poderia me acontecer era ter que passar por uma outra cirurgia agora. Que foi o que aconteceu. Aí fiz ressonância, o médico falou, ó, você tem que passar por cirurgia. E aí quando eu fiz a cirurgia, o médico falou, ó, eu fiz o melhor que eu pude fazer no teu joelho. Você sabe que você tem um joelho já... Eu falei, doutor, já sei da condição do meu joelho. O que você fez? Eu fiz assim, fiz assado. Vou continuar jogando? Ele falou, cara, é bem difícil. Aí eu falei, então beleza. E mesmo assim eu tentei me recuperar para voltar a jogar, mas foi quase impossível, assim. E aí numa madrugada, eu pedindo para Deus um caminho, porque eu não tava mais aguentando treinar e joelho inchar e isso e aquilo e tal. Falei, cara, não tá prazeroso mais. Tá doloroso, para mim não tá legal. E aí eu sonhei que eu tava num estádio de futebol, entrando num túnel, como se eu fosse para um estádio, e eu só via os refletores. Eu não enxergava os jogadores, só via o verde do campo e via os refletores no meu sonho. Só isso que eu vi. E eu falei, caramba, o que é isso? Que é essa tatuagem que eu fiz aqui. Reproduzi a tatuagem aqui. Caraca. E aí acrescentei os meus filhos. Que era um sonho que eu tinha de entrar com os meus filhos no campo. E aí, por causa do meu joelho, eu tive que parar de jogar futebol antes de ser pai e tudo mais. Falei, caramba, acho que é isso. Acho que deu minha vida como atleta profissional, acabou. E foi inclusive quando a sua esposa engravidou, não é? Pouco depois Aí disso. ela engravidou em 2010. Tipo 1 ano depois? É, quase 1 ano depois. E aí eu acordo nesse dia do sonho, morava com os meus pais, chamo meu pai e minha mãe, sento, tomo um café e falo pro meu pai e minha mãe. Falei, ó, vou parar de jogar futebol. Meus pais falaram, imagina, por quê? Eu falei, porque por causa disso, tal. E eu sonhei que eu tava entrando num campo como se eu estivesse me despedindo do futebol. E aí eu acordei com o coração bem aliviado e tal, assim, sem nenhum sentimento de falar, puta, acabou, sabe? Acordei aliviado, assim. Eu falei, então acho que Deus respondeu minha oração e eu vou parar de jogar futebol. Aí aquela choradeira na mesa, e todo mundo não dá, não sei o quê. Aí eu, assim, eu tô falando hoje de uma forma mais natural, Claro. mas aquele período foi um período difícil porque eu parei de jogar precocemente sem ter um plano B. Porque a minha ideia era jogar até 35 anos, aí depois de 35 anos, eu iria usar dos 30 aos 35, eu iria me preparar mentalmente, me preparar para saber o que eu ia fazer, se eu ia continuar no futebol, se eu ia estudar, fazer uma outra coisa. Mas basicamente eu queria continuar no futebol, porque foi minha vida toda. E eu não tive esse tempo. De repente, pum, parei. E agora? O que eu vou fazer? Não sei o que eu sei fazer. Não sei fazer nada. Sei jogar futebol, porra. Não sei fazer nada. Sei jogar bola. E aí eu pensei, falei, mano, eu vou pra Espanha, porque eu joguei lá num time que eu joguei lá, joguei durante muitos anos e tal. Eu liguei pros caras lá, falei, mano, parei de jogar, preciso fazer alguma coisa. Os caras, vem pra cá. Vem pra cá, fica aqui no clube, pô, fica como embaixador do clube, aí você monitora jogadores do Brasil, enfim, mais jovens, aquela coisa toda. Eu falei, puta, é isso. Vou fazer isso daí. 2 motivos, tá? Eu queria ir pra lá, pra Espanha. Primeiro, também pra trabalhar e tá no meio do futebol. E segundo, porque eu não queria ouvir a imprensa brasileira me criticando. Uhum. Porque eu tava terminando embaixo, eu terminei minha carreira embaixo. Então eu fiquei com medo da imprensa me descascar e tudo que eu não precisava ouvir naquele momento eram críticas. Sim. Eu queria carinho, eu queria elogios, Claro. eu queria uma carreira maravilhosa com o Denilson. Eu queria ouvir isso. Eu não queria falar, puta lá, como é que parou de jogar futebol? Olha lá, machucou o joelho, olha lá, não sei o quê, jogou tantos jogos essa temporada. Lá. Eu não queria ouvir isso. Aí eu falei, puta, eu vou me afastar do Brasil, vou para um lugar que eu sei que as pessoas vão me demonstrar carinho pelo tempo que eu fiquei jogando lá. E aí a Band me convidou para trabalhar como comentarista na Copa do Mundo 2010. Caraca, olha que loucura. E aí começou a minha aventura na comunicação. E aí esse tempo que você ficou lá na Espanha? Tô falando muito, né? Desculpa. Não, por favor, Falando demais. fale muito, quero escutar. Falando demais. Esse tempo que você ficou na Espanha, não só esse prazo entre 2009 e 2010, todos os anos que você esteve lá, desde que você foi contratado do Betis, como que foi a recepção do público espanhol com você? Porque hoje em dia a gente ouve muitas coisas que acontecem de lá, às vezes os jogadores brasileiros não são tão bem recepcionados lá na Europa. Como foi a sua recepção? Eu sou privilegiado, então, viu? É. Eu sou privilegiado, né? Graças a Deus, assim, eu fiquei quase 8 temporadas jogando futebol espanhol. E esses 8 anos que eu fiquei jogando lá, assim, eu não tenho... Assim, do povo espanhol no modo geral, se eu falar da minha torcida lá do Real Betis, aí é chovendo molhado, mas assim, do que eu vivi na Espanha,
Se você virasse para mim e perguntasse assim, você moraria lá hoje? Você mudaria para lá com a tua família? Para ontem. Para ontem, assim. O lugar que eu morei, Sevilha, é uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, muito parecido com a gente. Nesse sentido porque a gente é muito receptivo, né? A gente recebe bem as pessoas, a gente atende bem as pessoas. A gente tem uma vibe legal, leve, assim. O povo brasileiro tem isso, né? E o andaluz, que é a região quando eu morei, eles são dessa forma também. Então, assim, o Deus me colocou num lugar muito parecido com o que eu sou, né? Na minha vida pessoal. Por isso que apesar de eu ter demorado 2 anos para me adaptar profissionalmente, a minha vida fora do campo foi muito rápida, assim, a minha adaptação lá. Então, assim, a dificuldade de você viver fora de um país, de você tentar entender a cultura do outro país, eu tive esse problema, mas eu voltaria a morar na Espanha de olho fechado, assim, porque eu fui muito feliz lá. Então, eu ouço essas, às vezes, declarações de jogadores que passaram por lá, a imprensa às vezes falando, o jogador brasileiro especificamente também tem muita culpa, porque tem um histórico de jogadores brasileiros que não mostraram comprometimento com o trabalho, com o jogo, com os treinamentos, com o horário. Às vezes vinham para o Brasil e voltavam 3, 4, 5 dias depois. Então você vai criando ali uma imagem do brasileiro de irresponsável e aí, assim, acaba generalizando. Então eu lembro, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vinha de férias para o Brasil. Nessas 2 primeiras temporadas que eu contei pra você, eu não queria voltar. Porque eu tava mal, tava sofrendo, não queria voltar. Aí meu pai falou, não, você vai voltar. Não, pai, não vou voltar, você vai voltar. E meu pai me fazia entrar no avião 2 dias antes. Pra justamente eu não chegar atrasado. Porque por mim, eu chegava 1 mês depois. Então meu pai falava, não, você vai voltar. E ele comprava a passagem 2 dias antes. Ele me levava no aeroporto, me botava dentro do avião, falava, pode ir. Então, assim, meu pai teve uma parte muito importante nesse meu momento, porque por mim, se ele falasse assim, verdade, né, filho, tá sofrendo, Fica né? mais um pouquinho comigo. Nossa, saudade, né? Fica mais um pouquinho aí e tal, né? Porque meus pais moraram comigo esse período todo, só quando a gente vinha de férias, eles não voltavam comigo, porque eu voltava e ficava, tipo, 20 dias concentrado, fazendo pré-temporada. Então, eu não ficava em casa, eu ficava num hotel. Então, meus pais não voltavam comigo, eu voltava sozinho. Então, meu pai me botava dentro do avião, 2 dias antes, pra justamente eu não chegar atrasado, assim. Então, eu particularmente, eu não tenho nenhum tipo não tive problema em relação a isso, né? Essa imagem deles comigo, especificamente, assim. Mas existe essa questão dos jogadores brasileiros. Vou te dar um outro exemplo. Tem jogadores brasileiros que batem lá e ficam 2, 3 meses e já voltam, rescindem o contrato e voltam. Que aí não aguenta passar pelo processo de adaptação. Sim. Tudo é adaptação. Você tá vivendo um momento agora de ter que se adaptar num assunto de futebol que você não tá acostumada. Mas você vai passar um período que daqui a pouco você vai estar dando aula. É o período de adaptação que todo mundo passa. E eu passei por isso também. Bom, eu acho que, cara, pelas suas histórias, você tem todos os altos e baixos possíveis na carreira de um jogador de alto nível. Muito doido isso. E eu imagino que em algum momento isso deve ter subido a cabeça ou não? Teve algum momento que você falou, nossa, agora eu tô metido, agora eu tô Eu sempre fui muito humilde. Não? Mentira, já fui perna pra caralho. Já fui muito mala. Muito mala, não mala de ser cara arrogante. Mas de achar que... De entender, achar que, eu sou cara, foda, eu sou Denilson Show, campeão mundial. Vocês vão ter que me engolir. Já achei. Eu falaria pra esse moleque lá de 20 anos também, o Denis, dá uma segurada, tá muito empolgado. Mas também acho que era um processo natural, né? De um moleque de Diadema, carente, de questão material, de não ter nada, de, enfim, ser feliz pra caramba, não posso reclamar, fui muito feliz de criança, assim mesmo, não tendo nada materialmente falando, mas sempre fui muito feliz, eu sempre tive a presença da minha família sempre foi muito aflorada na minha casa, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho meus filhos, minha esposa, e a gente tá sempre conectado com os meus pais, com os pais dela, então a gente sempre foi muito unido como família, que foi o que me salvou desse meu período de achar que eu era o cara. De entrar num restaurante e comer o que eu quisesse sem pedir conta, de entrar numa loja, comprar o que eu quisesse e passava cartão sem perguntar quanto é que é, sem olhar o preço da camisa. Sei lá, em algum momento também de alguém pedir foto, eu falava, puta, eu tô almoçando. Deu uma empolgada. Até que o meu pai, um dia, nesse auge da minha empolgação, desse meu comportamento, meu pai só fez uma pergunta pra mim.
Eu tava na Espanha aí nesse período, assim. Eu tava indo pra noite. Eu tinha me trocado, tomado a minha ducha, me trocado, eu ia pra noite lá. Aí meu pai falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, amanhã a gente conversa, pai. Ele falou, não, tem que ser agora. Foi, pai, amanhã a gente conversa, vou dar um rolê, pô. Amanhã a gente conversa. Ele falou, não, tem que ser agora, senta aí. E eu sempre tive muito respeito pelos meus pais. Então até hoje eu não lembro, sei lá, se alguma vez eu aumentei a voz do meu pai, acho que não. Porque eu respeito muito, sempre respeitei muito meus pais. Então quando eu percebi que a terceira frase dele foi uma terceira frase mais... Eu falei, opa. Aí eu sentei e fala, pai, ele falou pra mim assim, cadê meu filho? Aí eu falei, teu filho tá aqui. Ele falou, não, esse aí não é meu filho. E aí começou a pontuar várias coisas que eu estava fazendo que não refletia no filho que era dele. Caraca. Aquilo foi um golpe pra mim. Pô, meu filho não é assim, meu filho não é assado, meu filho não faz isso, meu filho não faz assim, meu filho não sei o que, tal. Aí você vai me perguntar se foi pra noite? Claro que não. Levantei da mesa e fui pro quarto. E fiquei, martelando as paradas que meu pai me falou no quarto. Falei, caramba, será? E aí foi um processo mais lento, né? Mas eu levei em consideração o que meu pai tinha me falado naquele momento. E aí fui voltando a colocar os meus pés no chão. Fui voltando a ser realmente o que eu era antes, se encontrar, assim. Né? Mas eu dei uma empolgada. E eu entendo hoje quando o jogador dá uma empolgada. Eu entendo. Eu acho que até faz parte desse processo. O que deveria também fazer parte, nem sempre acontece, é esse suporte. É a estrutura familiar. É esse suporte. E às vezes não precisa ser de dentro de casa. Pode ser do melhor amigo. Porque às vezes o melhor amigo, ele vai te incentivar a fazer o que você tá fazendo de errado. E às vezes o melhor amigo vai falar, mano, tá passando um pouco, pai, dá uma segurada. Dentro do time, geralmente tem esse tipo de estrutura, assim, com técnico, psicólogo, etc? Difícil. Pra ajudar? Porque dentro do esporte eletrônico tem bastante. Tem, só que a gente vive um momento hoje muito mais... as pessoas falam muito mais essa questão psicológica e mental hoje no esporte, eu acho que na vida, mas no esporte especificamente, que é o assunto, do que antigamente. Antigamente, quando a gente falava algo mental, psicológico, ou você era um cara doido, louco, você é louco. E no esporte, você é frágil. Você falar que você tá mal psicologicamente, você é frágil, você não serve pra ser jogador de futebol. Você é fraco mentalmente pra ser jogador de futebol. Então, antigamente tinha isso. Então, muitas vezes você tinha que sofrer calado. Eu sofri calado, pô. Hoje, com tanta informação e muito mais fácil falar sobre o tema, você fala, caramba, eu passei por isso aí, mano. Eu sofri pra caramba crítica, mano. Eu chorei pra caramba nas madrugadas dentro de casa. Só que como é que eu ia falar na entrevista que eu chorei na madrugada? O torcedor ia olhar pra minha cara, a imprensa ia olhar pra minha cara e falar assim, mano, esse maluco é fraco mentalmente. Você não dá pra ser jogador, não. Então você tem que segurar a onda. Hoje o jogador fala. Eu tô conversando com você aqui agora e lembrei do Richarlison, o Pombo. Recentemente ele deu uma entrevista e usou as redes sociais dele emocionadíssimo, falando sobre a questão mental. Na minha época, eu apareci chorando, falando que eu tô mal mentalmente. Você tá louco. Como é que você tá mal mentalmente, mano? Olha o que você ganha. Olha o time que você joga. Olha isso, olha aquilo. As pessoas colocariam vários motivos pra justificar que eu não poderia estar daquele jeito. Então, hoje não. Hoje um atleta fala, ou qualquer outra pessoa fala, mentalmente eu tô mal. As pessoas já ligam a luz de alerta e falam, puta, a gente precisa cuidar dessa pessoa. Sim. Hoje é assim. O futebol, dentro do clube, sempre teve a estrutura psicológica. Sempre teve um psicólogo, uma psicóloga. Sempre teve. Só que, se a psicóloga não vem trocar uma ideia com você... Você não vai. Você não vai trocar ideia com ela. Hoje, assim, eu não tenho acesso... Até tenho, mas eu não gosto de misturar as coisas, de ter acesso aí no clube, conversar e falar, porque eu não vou ter propriedade na hora de criticar. Porque o meu trabalho hoje é criticar e elogiar e é o meu trabalho. Então eu não quero abrir uma brecha de visitar clubes, ligar para jogadores, ligar para treinadores, não sei o que, porque na hora que eu for criticar, falar, puta, mas ele me recebeu lá, né, mano? Não vou dar uma segurada. Então eu não abro essa brecha. Então a hora que eu falo lá, eu falo. Se me ligarem, eu falo, falei porque eu acho isso. Então eu criei essa regrinha na minha cabeça de não abrir essa brecha de repente eu criticar uma pessoa. De afastamento, né? De mostrar também que, cara, o que eu tô falando ali tem um peso. Porque se eu abrir uma brecha aqui de ligar para um jogador de futebol, por exemplo, falar assim, você tá indo para tal lugar? E ele fala, tô. Aí ele me passou a informação, beleza. Aí eu uso essa informação. Só que aí eu abri um precedente para ele. Porque na hora que ele jogar mal, eu vou falar, puta, ele me deu aquela informação, né, mano?
Ah, não vou falar mal dele, não. Entendeu? Então eu abro um precedente. Agora, se eu não abro esse precedente, eu posso falar bem, eu posso falar mal. Dentro do respeito, obviamente. Mas é louco, porque hoje você entende que naquela época, por exemplo, entre 99 até 2000, que você não estava jogando o seu melhor, que você não estava performando bem, hoje você entende que aquilo foi uma questão de saúde mental. E hoje você entende que a imprensa batendo você fez piorar muito mais a sua saúde mental e fez piorar a sua performance. Eu não sei se tivesse as informações que tem hoje e a liberdade para falar do assunto que tem hoje, se eu teria, por exemplo, ficado 2 anos jogando mal. Talvez com um pouco de 3 meses de terapia ali. Às vezes 6 meses, né? 3 meses, 2 meses de abrir o coração para alguém. Sim. Falar, mano, eu tô passando por isso. E aí você ouvir um especialista, vai saber. E hoje você tem receio, por exemplo, de quando a mídia batia em você, você também tem esse medo? Quando você vai falar de um jogador que não tá performando bem, você tem essa... Como que você separa essa empatia de já estive no lugar desse cara e hoje eu sou a mídia que também ataca esse cara? Hoje é tranquilo, hoje é tranquilo. Mas no começo, quando eu comecei lá em 2010, é um exemplo muito bom também. Porque quando eu paro, eu falo que eu parei de jogar futebol e quando eu me sentia competitivo mesmo atleta foi em 2008. No ano de 2008 eu ainda me sentia atleta pra caramba, assim, eu competia pra caramba. De 2009 pra frente, só ladeira abaixo. Quando eu começo a trabalhar, enfim, fiz a Copa do Mundo, 2010 ali na África do Sul, e aí eu continuei trabalhando, veio o Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro, ou os primeiros, mas esse especificamente, que foi o meu primeiro trabalho como comentarista, foi o mais difícil, por quê? Porque os caras que eu joguei em 2008, eles estavam jogando ainda. Então, vou citar um exemplo. Eu ia fazer jogo do Palmeiras. Puta, tinha 70% dos caras que tinham jogado comigo em 2008. Aí o Diego Souza jogava mal, o fulano de tal jogava mal, eu falava, puta, como é que eu vou falar... Mas são seus brothers, puta, né? Puta, meu fechamento, mano. Como é que eu vou falar que eles jogaram mal? Aí a Renata, enfim, meus companheiros falavam, o fulano de tal não foi bem, não sei o quê. Eu falava, não jogou bem. E eu não desenvolvia uma opinião. Porque eu tava, cara, eu não tava na minha zona de conforto, eu tava muito desconfortável, pra falar a verdade, em falar de um cara que foi meu parceiro. E aí, aos poucos, eu fui entendendo, conversando com as pessoas, com os jornalistas, porque eu tive acho que nem todos os ex-jogadores que trabalham com comunicação dá liberdade para os jornalistas profissionais conversarem com você sobre a profissão, porque a gente não fez faculdade de jornalismo. Uhum. A gente tem a prática, mas a gente não tem a teoria. Então, quando eu começo a dar a liberdade para os jornalistas me ajudarem nos meus comentários, puta, foi uma mão na roda, velho. Então, eu sentava para conversar, sei lá, com o Fernando Fernandes, o Nivaldo Decilo, Prieto, Mauro Betting, conversava, falava, mano, e aí? E eles falavam, pô, faz assim, fala assim. Se você falar assim, tá tranquilo. Agora, se você falar... aí vai dar merda. Se você não sei o quê... E aí eu fui, sabe, pegando um pouco de cada um, fui dando essa liberdade, me ajuda nisso. É aquela coisa do tipo, não é que o cara jogou mal, é que hoje a habilidade técnica dele não estava tão desenvolvida quanto geralmente. E aí todos falavam, mano, você passou por isso. Você também jogou mal já. Você também já não sei o quê. Tenta trazer na tua memória. Como é que você se sentia quando você jogava mal? Como não sei o quê. Então eu fui aprendendo muito com eles. Então a minha faculdade foram essas pessoas. Eu tô citando 3, 4 jornalistas aqui que eu trabalhei, mas são vários caras que eu pegava telefone, ligava e falava, mano, você assistiu o programa hoje? Eu vi, pô, falou merda, hein? Sério, mano? Falei merda? Falou merda, tio, mas não era assim e tal. Então eu fui dando liberdade pro jornalista e me ajudando. E aí hoje eu tenho um equilíbrio, assim, sem perder a minha espontaneidade, que eu acho que é um grande ponto positivo no meu trabalho como comunicador, mas na hora que eu tenho que dar uma opinião séria, assim, sobre futebol mesmo, sobre crítica mesmo, as pessoas entendem. E eu tenho já de muitos anos, um termômetro, assim, que vai chegando na época de final do ano, essa época agora, muitos jogadores que eu passei o ano todo ali, Nive, criticando, os caras me ligam para me convidar para algum jogo beneficente que eles estão fazendo na cidade deles. Aí eu falo, pô, peraí, mas eu passei o ano todo criticando o cara, né? O cara pegou o telefone e me ligou e falou, Denilson, pô, vai ter um jogo em tal lugar? Pô, queria a tua presença aqui. Então, um termômetro que eu tenho de que os caras
entenderam a minha forma da crítica. E uma outra coisa que eu acho fundamental, e aí eu não quero ser aqui exemplo nesse sentido, cada um fala o que quer, eu penso muito na família. Porque às vezes o jogador de futebol, na maioria das vezes, ele não vê o programa. Quem vê é a irmã, quem vê é a esposa, quem vê é o filho, quem vê é o pai, quem vê é a mãe. E aí como é que a mãe passa essa mensagem Porque eu já passei por isso. Sim. Já passei chegar em casa e meu pai falar assim... E na mãe dói muito mais do que no jogador. Entendeu? Eu já cheguei em casa e falei, meu pai falou pra mim assim, você viu que o fulano de tal falou de você? Entendeu? Então essa experiência eu tenho, assim. E eu tenho que colocar isso em prática. Então eu consigo hoje, depois de, sei lá, quase 15 anos, colocar tudo isso em prática. E quando você vai jogar esses jogos beneficentes, como você comentou? Dou show. Isso que eu ia perguntar, você não sente dor mais? A perna direita tá boa. Dor pra caramba. Sente! Mas aí tudo bem, é um jogo, não vou ter que jogar no dia seguinte. Sinto dor pra caramba. Vou ter que usar um monte de gelo. Sofro pra caramba. Eu vou porque eu gosto de às vezes, nem sempre, mas muito pouco mesmo, estar nesse ambiente do jogador, porque o que eu mais sinto saudade é do ambiente, do dia a dia, da conversa, das brincadeiras, das zoeiras, então eu sinto muito falta disso às vezes, mas o jogo em si, os 3 pontos, eu não sinto mais falta não. Casa cheia, lotado, não sinto mais falta não. Senti muita falta nos primeiros anos ali que eu parei de jogar. Agora eu não sinto mais falta, mas quando eles me convidam eu vou, as histórias, as resenhas continuam sendo as mesmas, assim, entre os jogadores. Galera, calma, Denilson, é um amistoso beneficente aqui, você não precisa destruir todo mundo. E aí eu vou jogar, cara, e é engraçado porque a cabeça pensa e o corpo não responde mais da mesma forma que respondia antes. Então eu tento mudar, tento fazer alguma graça. Ultimamente eu tô fazendo gol pra caramba, que coisa que eu nunca fiz na minha carreira. Eu tô fazendo gol pra caramba nos jogos de festa. Aí o nego fala, pô, tu tá fazendo gol pra caramba depois que parou de jogar. Eu falo, mas tem um motivo, porque eu não tenho mais força pra driblar. Então eu prefiro chutar pro gol. Então eu chuto pro gol. E nesse caso, nesses últimos jogos aí, a bola tem entrado. Muito bom. Eu tô marcando gol. Mas é divertido, assim. Mas eu jogo muito pouco. Eu tô me aventurando muito mais no tênis do que no futebol. E bom, o tênis também usa bastante o joelho, né? Usa, mas eu sinto que no tênis tem menos mudança de direção. O futebol você muda muito de direção. O tênis, os movimentos do tênis é desgastante? Óbvio que é desgastante. Mas é menos que o futebol. Então eu faço muito movimento para frente, para trás e para as laterais. O futebol você tem que estar girando o tempo inteiro. Sabe? Perna de apoio, porque eu sou canhoto, por exemplo, então minha perna de apoio, que é o joelho machucado, eu tô sempre conduzindo bola e tentando driblar e tô sempre com o meu pé de apoio, assim. O tênis aparentemente não causa tanto problema pra mim. Não te dá dor. Quanto o futebol. Eu jogo, por exemplo, fiz um treinamento de tênis hoje de manhã, por exemplo. Se me chamarem pra jogar tênis à noite, eu consigo. Se eu tivesse jogado futebol de manhã, esquece. Só semana que vem, olha lá, pra jogar bola. Entendi. Por causa dessa mudança de direção. Então, meu joelho sofre mais, assim. Entendi. Nada que um anti-inflamatório não resolva. Não resolvam as injeções. Nessa época que você ainda estava se forçando, jogando ali com a lesão, além dos médicos, a galera do time, de repente, não falava pra você, Denilson, você tem que parar? Não. Denilson, ninguém, né? Porque todo mundo queria você, né, no time. Infelizmente, assim. E vice-versa também, porque eu também não falava, né? Teve vários outros companheiros também que estavam fazendo... Tinham problemas de lesão, faziam as infiltrações. E eu também não chegava e falava, mano, para de fazer. Eu pensava, falava, mano, puta, que bom que você vai jogar. Sabe? Então eu não condeno quem não falou pra mim. Porque eu também já tive nessa posição de poder falar pra você, falar, pô, não faz isso. Para, mano, cuida da tua saúde primeiro, a gente vai se resolver aqui. Seria maravilhoso, mas infelizmente, não sei se cai naquele assunto de entrar no automático, mas sei lá, imagina eu chegar no Ronaldo Fenômeno, com o problema do joelho que ele tinha, e de repente ele tava tomando infiltração, e eu chegar no Ronaldo Fenômeno e falar, mano, não joga não, mano. Cuida de você. Tá louco? O cara é fenômeno, o cara vai me ajudar a ganhar, vai ajudar o time a ganhar, sabe assim? Então eu não condeno... Como que vai explicar depois pra 100 mil pessoas que quem falou pra ele não jogar foi o Denilson? Entendeu? Eu não condeno quem não chegou em mim e falou assim, de companheiro, né, de jogador, ó, para. Agora, às vezes o jogador, ele tem essa cobrança mental de querer entregar, de querer performar, aí tem que vir um médico. Fala, mano, para. Sabe? Vai piorar. E porque o jogador ele tá acostumado, eu tô acostumado desde sempre a lidar com a dor. Eu sempre lidei com a dor desde os meus 14, 15 anos de idade.
Era dor muscular, era dor tornozelo, era dor... Eu lido bem com a dor. Tanto é que eu jogo tênis hoje com dor. Tem hora que não tem como, mas eu consigo praticar esporte com a dor que eu tenho. Você não é aquele tipo de homem que fica gripado e parece que vai morrer? Não. Eu não sou do tipo de homem que tem dor de cabeça e já toma um remédio. Tá gripado, já toma remédio. Eu vou tentando passar no natural, assim. Porque eu acostumei com isso, assim. Não é certo, não tô falando que é certo que é errado. Cada um faz o que quer, mas o atleta, no modo geral, o esportista, no modo geral, você vai ouvir diversas vezes o atleta falando, quando você for conversar com o atleta, eu joguei com dor. Natural jogar com dor. Uhum. Você sabe a dor que você sente. Eu tive vários médicos que falavam assim, o melhor médico é você. Eu tô te falando aqui um problema que você tem. Só que você vai saber se você pode aguentar essa dor ou não. Não sou eu. Eu tô te dando aqui as ferramentas. Você vai conseguir? Puta, vou. Eu consigo superar essa dor aí, doutor. E ia pro jogo. Puta, doutor, essa dor aqui não dá, pai. Tô sentindo pra caramba, essa aqui não tem como. Mas o atleta, no modo geral, ele consegue lidar com dor, em todos os sentidos. Seja o tenista, o jogador de futebol, o cara que joga basquete, todo mundo. E a dor não só física, né? Você era um cara que escutava bem o seu técnico? Muito. É? Muito. Eu sempre escutei muito técnico. É? Técnico e capitão. Sempre ouvi muito. Porque você ouviu alguma coisa aqui? Não. Tô perguntando. Talvez, não, sempre. Só, assim, tem um detalhe nessa questão de ouvir. Mas tem alguma história, porque você achou que tinha alguma história. Não, porque assim, quando um treinador, um líder, que é a linguagem hoje corporativa que as pessoas usam muito, o líder tem que ser assim, o líder tem que ser assado. Eu sempre fui um cara de que se você tem algum problema comigo, não espana aqui na frente de todo mundo. Não chega em mim aqui na frente de todo mundo e me dá um esporro. Porque aí você me perde. Fácil. Você me perde fácil. Agora, se você tem um problema comigo e você me chama na sala e fala, Denilson, é o seguinte, e me descasca, você me ganha. Porque aí eu vou dar a vida por você. Então, eu tive treinadores que fizeram isso publicamente e teve treinadores que perceberam que lidar comigo era dessa forma. Lidando comigo dessa forma, eu tô ganhando o Denilson. Lidando com o Denilson dessa forma, eu tô perdendo o Denilson. Claro. E eu particularmente uso isso para a minha vida. Sim, eu trabalho hoje, o meu trabalho hoje é um trabalho coletivo na comunicação. Então eu percebo, vou dar um exemplo, eu trabalho com a Renata já, sei lá, de segunda a sexta há 12 anos. Então, pelo bom dia que ela me dá, eu já sei se tá bem ou se tá zoado. Pelo bom dia. E aí, Loirão, bom dia. Do bom dia dela eu já sei. Se deu ruim, ou se eu vou poder, tipo, fazer uma brincadeira, se eu vou poder ficar mais livre e tal. Pelo bom dia dela, eu já sei. Tem pessoas que não conseguem perceber isso nas pessoas. Sim. Então, pra ele, é o tempo inteiro puxando a corda. O tempo inteiro puxando a corda. E não percebe que a outra pessoa já tá, cara, você tá me sufocando. Então, o coletivo me ensinou isso. Então, o que eu só traduzi pra área da comunicação, o que eu aprendi jogando futebol, de ter esse discernimento. De falar, puta, hoje a nível não tá desenvolta, hoje ela não tá legal, então eu vou ter que ajudar ela. Pô, hoje ela tá voando, mano, então eu vou ter que tirar um pé um pouco, porque hoje a protagonista é ela. Então eu aprendi muito isso com o coletivo, assim, de dividir bem as responsabilidades, assim, e entender o momento que eu acho que dava pra falar alguma coisa também, tipo, Loirão, vem cá, puta, eu não achei legal aquilo lá e tal. Porque da mesma forma que eu falei pra ela, tô dando o exemplo dela, que é a pessoa que eu trabalho, claro, mas eu dei essa liberdade pra todo mundo, de falar, cara, algum problema? Chama-me e conversa comigo. Não, porque totalmente, se a pessoa falar na frente dos outros, não parece que ela tá tentando te ensinar nada. Não tá parecendo que ela tá querendo se engrandecer ali na frente dos outros. Mas tem pessoas que, se você espanar na frente dos outros, você vira uma leoa. Você vira uma leoa. E tem pessoas que não, tem pessoas que se acolhem, se abatem. Então tem aí o papel do cara que é o capitão do time, o papel do cara que é o diretor do programa, é entender se você tá bem hoje pra ele te dar um esporro na frente de todo mundo, sabendo que você vai reagir e vai fazer o seu melhor, ou se ele sabe que você não gosta. Aí ele chega aqui na frente de todo mundo, o convidado tá aqui, ele chega e te dá um esporro. Pronto. Perdeu você. Você já passou muita raiva em campo? Já entrou um dia em campo com muita raiva? Você é louco. Então, eu entrava todo dia. Todo dia? Tá louco, todo jogo é raiva, fi. Guerra. Você é louco, não tem como. Clássico ainda mais, assim. Um jogo normal, você já entra pilhado. Quando é clássico, quando você sabe que, sei lá, 95% do país tá assistindo o jogo, você não dorme. Você não dorme. Tem jogo e tem jogo.
Tem jogo e tem jogo. Isso é... Não tem como. Eu imagino que nesse mundo do gamer, o cara, sei lá, o cara vai jogar contra o Denilson, que ele é um fenômeno no gamer. A noite do cara já é diferente. Sim. A noite do cara já é... Se a noite do cara for normal, normal ele não é. Sabe assim? Sim. Ele tem que sentir o drama. Ele tem que falar, mano, eu vou jogar contra o Denilson amanhã. Então eu pensava nisso. Ah, vou jogar contra o Real Madrid. Puta, o Real Madrid, mano. É o jogo da minha vida. Vai tá todo mundo vendo. Puta, se eu fizer aí... Puta, nossa, vai ser da hora. É o jogo... E você conseguia lidar com essa pressão? Não era uma coisa que, assim, pelo fato de você pensar, tem que jogar contra o Real Madrid, por causa disso, às vezes jogava pior? Não? Não. Já aconteceu, óbvio, de eu jogar mal. Mas, assim, a concentração... Geralmente te impulsionava. A concentração que eu tinha era sempre... Eu sempre tentava me concentrar da mesma forma. Mas, sei lá, São Paulo e, com todo respeito, a São José dos Campos. São José dos Campos, tranquilo. Tranquilo. Ganhar 2x0, 3x0, né? Tem que meter pelo menos uns 3, né, mano? Porque, pô, 1x0 vai ficar foda ganhar de 1x0. Natural. Agora, às vezes é pior jogar contra underdog. Sabe assim? Então você fica, mano, tal, não sei. Então, aí você, às vezes você perde pra você mesmo. Porque já aconteceu de jogar com o time inferior, você perder porque você vacilou. Você entrou lá falando que, vai ser... Te dar um exemplo que eu lembrei aqui agora. A gente perdeu pra seleção de Honduras, 2001, se eu não me engano, a Copa América. Pô, a seleção da Honduras, com todo respeito a Honduras. Brasil e Honduras. É coisa pra 5, fia. Nós perdemos o jogo. E numa época... Sabe assim? Muito importante da nossa seleção. Então, por que perdeu? Porque a gente achou que, mano, vamos jogar contra Honduras e... Aí aquele dia dormiu bem, tranquilo, relaxado. Vai jogar contra a Argentina. É outra parada. Você fala, não tem como. Já amarra o lenço na cabeça. Não tem como. Então não vou falar que é natural, mas tá no subconsciente, assim. É um negócio muito louco, assim. Você não consegue explicar. Por que eu tava tão pilhado contra a Argentina e por que eu não tava pilhado contra Honduras? É muito louco isso aí. É da vida. Eu acho que na vida é assim, imagino. Não, faz sentido. E agora, assim, voltando a falar um pouco sobre essa questão da imprevisibilidade, que eu comentei da diferença um pouco do esporte eletrônico pro futebol, eu acho muito interessante que eu comentei sobre a Kings League, que agora eu vou ser presidenta de um time lá, e a Kings League, ela traz bastante, assim, imprevisibilidade, porque tem várias dinâmicas e uma gamificação dentro do jogo que vai mudar o dia a dia do jogo, vai trazer coisas novas ali. Você acha que... Você teria curtido, na época que você estava jogando no seu auge, você teria curtido jogar um campeonato, assim, totalmente diferente, que tudo podia acontecer? É uma boa pergunta, porque a minha história, ou a história do atleta, no modo geral, quando você coloca alguns argumentos dentro de um jogo de futebol, pode tirar um pouco dessa faca nos dentes, sabe? Vai ter uma interferência ali no meio do jogo de um dado que vai escolher a presidente para bater um pênalti. Às vezes isso te dá uma sensação de que é uma diversão que está acontecendo ali. Tô tentando fazer uma analogia com o que é o... Ou que o jogo vai virar mais sorte do que habilidade. Uma analogia com o que é um jogo profissional à vera mesmo. Uhum. O à vera mesmo não tem asterisco. Sim. Depende só de você. Né? Então, do seu time. Coletivo e tal, mas é a vera. Então, quando você coloca, aos 12 minutos do primeiro tempo, vai ter ali uma brincadeira e tal, e aí eu acho que traz um ar de irresponsabilidade. É uma diversão, para alguns, né, que pelo que eu tô entendendo, desse campeonato, né, tem muitos ex-jogadores que estão migrando para isso. Uhum. Tem vários motivos para migrar para isso, né? Divulgação e várias coisas. E aí eu te falo até com uma certa propriedade. O ex-jogador que vai jogar o futsal King League, vai jogar, ele não vai brincar. Porque ele pode entrar em campo brincando. Só que a hora que ele tomar um gol... Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Eu falo por mim, porque eu vou brincar hoje... 1x0 pros caras. 2x0 pros caras. Puta, 2x0 pros caras. Puta, 2x0 pros caras, mano. Puta, tá filmando, né? Puta, que mico, velho. Paga vergonha. Aí você começa, é automático do jogador. Porque tem uma mescla aí com o influencer, tem uma mescla e tal. Sim. O influencer eu não sei se vai ter esse sentimento.
Mas eu te falo com 100%. Porque eu sou mega competitiva, que eu vou pra guerra também. O influencer eu não sei, e aí eu acredito no que você tá falando, mas o atleta, eu te digo com 100% de certeza que na hora que ele estiver perdendo um jogo, ele vai dar a vida. E assim, quais dicas você daria pra mim, pra eu conseguir liderar esse time? Garra no terço. Pô, ainda mais eu sendo uma mulher, tendo que a galera me respeitar ali, me escutar, entendeu? Uma firmeza que... Com essa firmeza aí, você perdeu o jogo. Fala assim, não. Fala assim, não. Com essa firmeza, você perdeu o jogo. Você tem que Não, chegar aqui firme. assim, né? Não vou bater na mesa, não tem necessidade disso. Pô, não, então assim... Que dica que eu dou pra você, assim, o objetivo sempre é ganhar, óbvio, né? Então, se você chegar sorrindo do jeito que você tá sorrindo, ferrou. Tá. Então, você tem que chegar na postura séria. Boa dica. Postura séria e passar a mensagem. Tá bom. Depois do jogo, parabéns, time, valeu, pô, foi maravilhoso. Mas passou esse jogo, já era. O dia seguinte é outro jogo, é outro treino, e aí postura e seriedade. Porque eles não podem, o jogador de futebol, o time, não pode ver o presidente ou a presidenta vulnerável. Eu sou Maurício Frouxo, lascou. Então ferrou. Não, mas vai dar certo, Então vai dar você tem certo. que mudar. Vai dar Postura. certo. E seriedade na hora de passar a mensagem. Depois, aí não sei, se você quiser levar o negócio na diversão, você pode levar na diversão, mas acho que tem que ter dica de quem jogou futebol ali uns anos aí. Uns anos. Fez uma história bem simples. Bem simples. Eu queria que você me desse, assim, umas palavras de motivação pro time Nivelados. Olha pra sua câmera. Time Nivelado? É o nome do teu time? O time Nivelados. Tá. Fala umas palavras de motivação pro meu time. Tá bom. Time Nivelado é o seguinte, a parada é o seguinte, se você tá aí, porque você tem condições de tá aí. Agora, a oportunidade não aparece pra todo mundo, mas apareceu pra você. Então, aproveita a tua oportunidade. Não deixa passar. Porque se você olhar pra trás, tem 500 querendo estar no seu lugar. Então, abre o olho e dá a vida, meu parceiro. Boa sorte. É isso! Nossas palavras de motivação aqui de Denilson Show, nosso campeão mundial, maravilhoso! Será que é isso? Convenci? Eu acho que convenceu muito. Ó, eu vou fazer um quizinho aqui rápido com você, Tá. que é uma forma que a gente quer falar com todos os nossos convidados aqui do podcast do Nivelados. Bate bola rápido, pode responder a primeira coisa que vem à sua cabeça. Nossa, ou não. Eu tenho medo disso aí, cara. Não, tudo bem, pode pensar um pouquinho também, não tem problema. Eu tenho medo disso aí. Quem é o melhor camisa 9 do mundo? Em atividade ou já ex? Não sei. Ex Ronaldo Fenômeno. Ok. Qual é o jogador mais chato do mundo? Mais chato do mundo? Putz, quem é o jogador mais chato do mundo? O Luciano do São Paulo. Um sonho. Um sonho? Uma boa pergunta, hein? Terminar minha casa. Tá foda. Bora, vai terminar sua casa. Um medo. Um medo? Perder os meus filhos. Nossa. Gol mais bonito. Contra o Rio Branco no Morumbi. Com a camisa do São Paulo. Fantástico. Se você pudesse dar uma caneta em qualquer pessoa do mundo, quem seria? No Belo. Belo? Qual é o maior talento oculto que ninguém imagina que você tem? Pô, mas esse aí até é bem oculto, né? Porque nem eu sei. É bom, Talento? Eu já sei que você oculto joga que eu tênis, tenho? já sei que você é pagodeiro. Deve ter algum talento aí oculto que as pessoas não sabem. Boa pergunta, hein? Talento oculto que as pessoas não sabem. Bom, a minha mulher fala que eu sou muito fácil de decifrar aquele caderninho de cruzadas, palavras cruzadas. Pô, esse é um talento, Ela viu? fala que eu resolvo muito rápido essa questão. Você joga algum jogo? Gamer? É. Não. Pô, na próxima vez eu vou te trazer aqui pra jogar comigo. Deve jogar pra caralho. Se você Deve pudesse, ser uma pica no menino. se você pudesse ter um superpoder no campo, qual que seria? Fazer gols. Fazer gols? Eu nunca Tranquilo. fiz muitos gols. Bom, esse superpoder você já tem, né? Se sua vida fosse um filme, qual seria o título? Essa boa pergunta, hein? Se minha vida fosse um filme, qual seria o título? Desistir jamais. Desistir jamais. Muito bom.
Muito bom, gostei. Falta alguma coisa pra realizar no seu legado, no legado de Denilson? Com tanta coisa, com tanta história. Não, cara, não... Pra realizar... Puta, Só terminar a construção da casa. Terminar a construção da casa que tá dando um gasto. Mas assim, cara, eu sou muito grato com o que eu conquistei ao longo da minha vida profissional, assim, sabe? Na minha vida pessoal também, porque a família que eu tenho foi um presente que Deus me deu. Mas, assim, materialmente, essas coisas já não me seduz tanto como me seduzia antes, sabe? Eu era um cara que prestava muita atenção nas questões materiais, aí eu queria conquistar isso, queria ter o melhor carro, queria morar na melhor casa, queria... Mas de uns anos pra cá, especificamente há 8 anos pra cá, a minha cabeça mudou muito em relação a essa questão material, assim, né? Porque a minha mãe teve um diagnóstico de câncer e foi um aprendizado muito grande pra minha família, assim. E aí você começa a olhar... Quando você ouve que fulana de tal teve câncer, que fulana de tal faleceu por causa do câncer... Quando você ouve, você sente. Quando é pessoa próxima, você sente ainda mais. Mas quando você vive dentro da sua casa, a parada, se você não mudar como pessoa, como ser humano, o olhar para algumas coisas, não sei se tem um coração que bate aí dentro. Então, assim, quando eu recebi o diagnóstico da minha mãe, foi uma parada que eu perdi o chão. E aí depois eu falei, puta, não faz mais sentido eu pensar em ter o melhor carro. Ou em ter a melhor casa, é uma consequência. Consequência do meu trabalho. Óbvio que se você trabalha tanto para você fazer uma boa viagem, você proporcionar. Isso aí eu não vou ser aqui hipócrita de falar que não é prazeroso. Mas não é a prioridade mais na minha vida de uns 8, 9 anos para cá. Assim. A prioridade da minha vida é proporcionar para os meus filhos um bom estudo, que os meus filhos daqui 5, 10 anos, 20 anos... não dependam do que o pai construiu, do que a mãe construiu, que eles construam a trajetória deles, que é um processo difícil para eles, vai ser um processo difícil, porque vai estar sempre a imagem dos Camargos, né, que é a parte da minha esposa, e a minha parte, que é o jogador de futebol que teve sucesso. Então é um processo muito difícil para eles, assim. Então, meu desejo, meu sonho, que eles consigam superar essa barreira do sobrenome. Que eles construam a vida deles, o processo de construção deles, eu vou estar ali, obviamente, dando suporte, mas que eles consigam criar o nome deles, criar o caminho deles, né? Tanto a Maria Eduarda quanto o meu filho Davi. Eu acho que a parte boa, né, é que no final das contas, eles podem construir o legado próprio deles, mas o fato deles terem tido vocês como pais vai ajudar muito a vida deles estruturalmente. Claro que, como você bem mencionou, a família da sua esposa também era atriz, né? Sim. E você, com todo o seu legado também no futebol, acho que no final das contas isso ajuda muito eles já entrar num mundo muito bom, né? Acho que a gente não pode... é difícil a gente ignorar esse fato, né? É difícil. É isso que me assusta. Porque também sem hipocrisia nenhuma. Abre portas, né? Claro. Só que eu tô acostumado a dizer o seguinte, assim, eu vou dar um exemplo. Às vezes um pai chega e fala assim, Denilson, eu tenho um filho de 12 anos, 13 anos que joga muita bola. Você consegue levar ele lá no Corinthians? Consigo levar ele lá no Corinthians. Só que a hora que ele entrar no campo para jogar bola, não é o Denilson que tá entrando em campo para jogar bola. É ele que tá entrando para jogar bola. Então, com os meus filhos pode acontecer a mesma coisa. Vou colocar a Maria Eduarda pra fazer uma aula de canto ali, porque ela gosta de canto. Eu já vi ela cantando. Ela gosta de... Ela era bem mais novinha. Ela gosta de cantar. Vou botar numa melhor escola ali de canto, vai. Mas não sou eu que vou cantar. Então, esse desafio é ela que vai ter que superar. Óbvio, sem hipocrisia, mais uma vez sendo repetitivo, a porta pode ser que seja aberta mais fácil. Sim. Agora, a partir do momento que você passar pela porta, já não é mais o pai, não é a mãe... É você. Eu acho que tudo na vida que a gente conquista, vindo de baixo, vindo de cima, ela tem um mix de talento, esforço e um mix de sorte também, né? Porque às vezes como você bem mencionou, às vezes o cara é super talentoso, mas às vezes ele não tem uma ajuda de um Denilson pra colocar ele ali pra tentar jogar naquele momento. Em compensação, às vezes tem outras pessoas que não têm aquele talento, teve a ajuda do Denilson, mas não vai... A tal da oportunidade, né? A oportunidade, a tal que da é oportunidade. tão difícil de
conseguir é tão difícil de conquistar. Exato. Eu acho que é a tal da oportunidade. A oportunidade, ela, às vezes, ela aparece e você não percebe. E às vezes ela aparece e você também não aproveita. Sim. Então, acho que o mais E às importante vezes ela é não isso. aparece. E às vezes ela não aparece. Naquilo que você quer, às vezes, também, né? Eu vou falar assim, eu venho de periferia. E a gente fala muito que a periferia, as oportunidades são escassas. Às vezes, você não está atento para as oportunidades assim, que surgem dentro da periferia. Óbvio que são momentos completamente distintos da minha fase de periferia do que hoje, porque hoje a gente tem isso aqui que é uma potência, né? Essa informação que a gente tem na palma da mão aqui, se souber usar, você consegue aprender, enfim, viver, ter profissão, enfim. Consegue fazer um monte de coisa com as informações que tem hoje. Na minha época não tinha tanta informação assim. Sim. Eu sou de uma época que o meu pai falava assim, quando eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho, ele falava assim, poupança, filho. É dinheiro na poupança, mano. É dinheiro na poupança. Esquece. Hoje acho que nem existe poupança mais. Hoje em dia a gente coloca, no mínimo, no CDB, né? Não sabe? Na hoje poupança. você tem uma, assim, N opções de investimentos e tudo mais. Então, mas na minha época era, poupança. Sim. Compra casa ali e aluga. Poupança e dinheiro na poupança. Eu cresci ouvindo isso. Hoje em dia, só para citar um exemplo de ferramentas que a gente tem hoje para Bom, de comprar uma casa né? ele ainda tá certo. Que hoje em dia aluguel, eu tenho... aqui nessa nossa cidade de São Paulo, meu Deus do céu. Na minha quebradinha também tá gostosinha. Difícil. A minha quebrada lá é boa pra isso. Não, muito legal. Ai, Denilson, eu tô muito feliz com o nosso papo. Eu continuaria por umas horas né? ainda batendo papo com Que você. bom. Inclusive, assim, me identifico com muitas coisas ali que você falou. Eu fui escutando. Eu sou uma boa ouvinte, porque eu acho que tem hora que a gente precisa aprender nesse momento. Eu tô aqui muito para aprender, nessa condição de aprender. E, aliás, na minha vida toda, que isso me ajudou na minha história, na minha carreira, porque eu também vim muito de lá de baixo. Então, eu escuto e hoje, pra mim, aqui foi uma aula bater esse papo com você. E uma aula de vida, não só pra aprender sobre futebol, como uma aula de vida. Obrigado. Posso pedir pra você autografar a nossa camiseta do time? Pode. Pode ser essa, tanto faz. Obrigado, o papo foi muito bom mesmo. Eu que agradeço. Espero ter ajudado. Não, ajudou muito. Um abraço do... Denilson. Show. Chique! Muito obrigada! Foi demais! Pra gente finalizar, você podia mandar um recado pra galera, pros nossos torcedores do Nivelados que estão assistindo aqui a gente. Bom, ouvintes, telespectadores do Nivelados, foi um papo muito, mas muito bacana, produtivo. Fiquem ligados aí nas redes sociais que daqui a pouco tá no ar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E muito obrigada. Obrigado. Tamo junto.